Olá pessoal, eu sou o Roger Resmini e este é o TrilhaTech. Eu sou professor de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Rondonópolis, a UFR. E esse vídeo dá continuidade ao nosso curso, à nossa playlist de visualização de dados com Dash. Hoje nós vamos plotar dois gráficos em uma página online. Eu importo aqui o Pandas e uso um alias PD. Para quem não conhece Python, eu vou explicando o que está acontecendo. Então eu crio uma variável aqui, df, já deixei o código escrito para acelerar o vídeo, né? Não ficar tão demorado. Eu crio uma variável chamada df e aí eu importo com pandas pd.readCSV. Esse método importa um CSV. CSV é esse arquivo no formato CSV. Esse arquivo veio lá do site do Ministério da Saúde, da página de Covid. Baixei aqui um arquivo CSV, que na verdade não é CSV, é um Excel.xls. Eu abri esse arquivo aqui com o LibreOffice e retirei a parte que me interessava, que era a parte que corresponde ao estado de Mato Grosso, meu estado, e sem os códigos de município. Então, não são dados de município, são os dados gerais agrupados do estado. Então, eu tenho desde o dia 25/2/2020 até a data de hoje, até 20/8. Importei o arquivo. Agora eu mandei imprimir aqui as colunas, para ver as colunas que aparecem, para ver se está certo. Ok, imprimiu as colunas que vão corresponder às colunas do arquivo CSV aqui. E hoje nós vamos trabalhar então com a coluna data, semana epidemiológica e casos acumulados. Nós vamos fazer um gráfico imprimindo a data no X e os casos acumulados no Y. Depois nós vamos fazer um outro gráfico em que vamos agrupar a semana epidemiológica. Vocês podem ver que aqui vários dias repetem para a mesma semana epidemiológica, certo? Então nós vamos fazer um agrupamento dessa semana. Todos os dias da semana 9 vão ser agrupando, somando os casos acumulados. E aí a gente vai plotar esse gráfico. Vamos lá para o nosso código. Primeiro vamos imprimir o gráfico. Então aqui nós imprimimos as colunas, os nomes de colunas. Então vamos lá imprimir o gráfico com a data, a coluna data e a coluna casos acumulados. Só para explicar as importações aqui, eu importo o plotly.express para fazer os gráficos e uso um alias px. O Dash é o nosso framework que vai levantar o servidor web. O Dash Core Components são os componentes do Core e o HTML, Dash HTML Components são os elementos HTML que serão usados no Dash. E ainda eu importo o Pandas como no outro arquivo. Eu uso o read CSV do Pandas para ler o meu arquivo CSV. Depois eu falo dessas linhas comentadas. E eu vou criar uma figure aqui, que eu chamei de fig scatter acumulados, porque eu vou fazer um gráfico do tipo scatter da coluna acumulados, casos acumulados. E olha só, é um px.scatter, vou passar como parâmetro o dataframe, que é o nosso arquivo CSV. Na reta X eu vou colocar a coluna data, no Y eu ploto a coluna casos acumulados. E o título vai ser casos acumulados. Eu posso colocar ainda aqui color e usar para a cor dos elementos do scatter, usar a coluna data. Então, para cada dia que for plotado, vai ter uma cor diferente. Aqui eu inicializo o app e eu inicializo um layout, chamando o HTML, crio uma div e chamo o DCC, né, o Dash Core Components, para ele criar um elemento gráfico. E esse elemento gráfico recebe um parâmetro que é o figure, que eu estou passando o meu próprio plot aqui, meu próprio gráfico, certo? O meu scatter. E o HTML.br aqui é para dar uma linha em branco que vai fazer sentido depois quando plotar o segundo gráfico.
Então vamos ver como ficou esse primeiro gráfico. Rodar aqui o meu app.py. Ok, deu certo. Vamos abrir agora o navegador. E tá aí, o gráfico plotado. Olha só, passo o mouse em cima, vai mudando a data, a quantidade dos casos acumulados. Ficou até legal essa, como ficou mostrando as cores variando, certo? Mas se eu não quiser pintar as minhas bolinhas aqui que representam os dias, um de cada cor, eu posso simplesmente suprimir esse parâmetro color, Ctrl S. Olha só, o nosso servidor aqui, eu coloquei o debug igual a true. Então eu dei um Ctrl S para salvar e eu não preciso rodar novamente, ele já atualiza. Olha só, agora todas as bolinhas estão com a mesma cor. Beleza, vamos para o segundo gráfico. No segundo gráfico, eu vou pegar o data frame, o mesmo data frame de antes, e vou fazer um agrupamento usando o Group By. Eu vou dizer que eu quero só a coluna semana EPI, de semana epidemiológica, e vou somar quando se repetem as linhas desta coluna, certo? Eu vou imprimir aqui só o head, que são os primeiros 5 elementos, 5 linhas, e olha só, semana epidemiológica 9, 10, 11, então deu certo, funcionou. Vamos lá agora para o nosso app. Vou descomentar aqui essa coluna que faz exatamente o que fez lá na outra, e aqui a nossa segunda figure, que é o figline semana, que vai ser um px.line. Aqui eu passo o meu novo data frame, meu segundo data frame, que tem os dados da semana epidemiológica agrupados. Eu vou passar no X o data frame, o df underline semana.index, quer dizer, o índice daquele data frame. Quando eu fiz o agrupamento, a coluna semana EPI se tornou o índice desse novo data frame. Então, quando eu chamo df semana.index, ele vai plotar os dados do index, que é o semana.epi. Aqui, olha só, aqui está o índice e os dados do índice, que são os valores dos agrupamentos. Na reta Y, nós vamos imprimir novamente os casos acumulados. E o título do gráfico será Semana Epidemiológica. E agora eu tenho que liberar aqui, descomentar, para imprimir o segundo gráfico, cujo parâmetro é a figline semana. Ctrl S, salvei e já deve ter plotado o segundo gráfico. Aqui. É um gráfico de linha, o comportamento é semelhante porque os dados são parecidos, mas aqui, olha só, eu tenho na reta Y, na reta X, a semana epidemiológica. E como são os casos acumulados, ele vai aumentando. Essa queda aqui é porque a semana epidemiológica ainda não fechou. Aqui são só os casos acumulados de todos os dias. Aqui eu agrupo os dias por semanas, certo? Então a curva, né, fica mais suave, certo? Tirando aqui que caiu bastante, porque mas isso aqui vai subir quando fechar a semana, daí vai continuar a curva. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu quero também fazer um agradecimento aqui ao pessoal que tem ajudado o curso de Sistemas de Informação, a UFR, né, a Universidade Federal de Rondonópolis, o Colaborama, que é um laboratório de inovação tecnológica e gestão aqui de Rondonópolis, a Comunidade de Inovação Tecnológica, a Chuva do Caju. Também quero falar para vocês que eu criei um GitHub, então esse código eu vou subir para lá. O link do GitHub vai estar, ele é público, vai estar na descrição do vídeo. E nós também temos um perfil no Twitter. No Twitter vocês encontram com @20_SI_UFR. Obrigado, até mais.